Voltamos com Toda Mulher e hoje falando a respeito do livro A Dona das Chaves, uma obra que conta a história de uma mulher que comandou as prisões no Rio de Janeiro. A Julita, que vivenciou na década de 90, foi diretora do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, passou tudo para a Ana. E de que forma vocês colocaram essas histórias com cunho jornalístico nesse livro? São histórias, nós fomos entrevistando várias pessoas que colaboraram com a Julita em vários momentos dessa carreira dela e também usando material de pesquisa, usando as próprias memórias da Julita. Nós fomos usando, digamos assim, como se fossem pequenas historietas, assim, fragmentos, assim, pegava um episódio e relatava, né, explorava, ele não vai numa narrativa contínua, vai bem cortadinho, assim. E tem umas histórias que eu acho muito interessantes. Primeiro, é legal falar que a Julita conta dois períodos, os dois governos Brizola participando da administração penitenciária. No primeiro governo, ela era assessora do diretor do DESIP, e no segundo, ela se tornou a própria diretora, né? E então, nesse primeiro momento, que foi logo depois que o Brizola retornou do exílio, então ainda estava muito fresca a ditadura militar, a lembrança da ditadura militar. Essa questão dos direitos humanos que a gente estava discutindo, tinha digamos assim, talvez ela despertasse muita empatia num certo segmento da sociedade, porque se vinha de uma luta por direitos humanos para as pessoas que tinham sido presas pelo regime militar. Então aquilo ali coava muito na imprensa, por exemplo. Então a gente conta quando o Brizola tomou posse, no primeiro dia, a primeira coisa que eles fizeram foi ir para a prisão com os jornalistas todos, os jornalistas entraram, foi uma loucura, todo mundo investigando como é que era a prisão, como é que eram as condições, entrevistando os presos excitadíssimos, né? Era uma coisa nunca vista, né? Uma multidão de jornalistas entrando na prisão para explorar. Hoje em dia mesmo, isso é impossível, né? A entrada de qualquer jornalista numa prisão é extremamente controlada, e naquele momento havia uma vontade assim de revelar as entranhas daquele sistema que eles queriam limpar e organizar. E eles vão para Ilha Grande, o Gabeira, que tinha sido preso, junto com vários outros presos, vão para Ilha Grande, fazem um outro momento, o Vivaldo Barbosa, que era secretário, ele faz um discurso que todo preso é cidadão, e isso desperta uma enorme rejeição, uma reação enorme, que as pessoas falam, poxa, mas desde quando preso é cidadão, criminoso não é cidadão? Enfim, então começa aí um embate da sociedade, de uma grande parte da sociedade também, contra essa política de valorização dos direitos humanos. E isso tem vários episódios contados, tem um diretor que assume a prisão, e uma das primeiras medidas que ele faz é destruir a cela solitária, que é usada para seguro, né, que a gente chamava. E aí ele bota os próprios presos com as marretas lá para destruir a cela, e depois, numa hora, ele tem que isolar um preso que entrou em problema lá com os outros. Ameaçado de morte. Ameaçado de morte, precisava de um lugar seguro para ficar. E não tinha onde botar, porque aquelas celas eram usadas para castigo, mas também eram usadas para dar segurança aos presos, né? Um outro que faz vários projetos assim com os presos de horta, fazia reuniões com os presos no seu gabinete para discutir como é que ia ser feito, o que ia melhorar na prisão, discutiam o cardápio da cantina, todo democrata. Aí ele fica furioso porque os presos fogem. Ele se sentiu assim extremamente traído. Mas como que eles fogem? Eu fiz tudo, eles fugiram. Então tem várias histórias assim. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante desse estilo da Julita de ser diretora, né, que eu acho que traduz bem essa coisa feminina, né? Ela logo que assumiu, pouco tempo depois de assumir, ela enfrenta uma greve, estava com perspectiva de greve dos agentes penitenciários. E era uma pressão muito grande, porque todo mundo estava dizendo que ela tinha que fazer um acordo com os agentes, porque não podia arriscar os agentes deixarem de trabalhar, ia ter que chamar os PMs para tomarem conta dos presídios, isso era uma coisa complicada, que podia gerar vários conflitos dentro das cadeias. E a Julita fica num estado de tensão tão grande, aí ela vai para o banheiro, fecha o banheiro e começa a chorar, chora. Aí fica assim, desesperada. Aí ela vai se acalmando, e pede para a secretária trazer a bolsa de maquiagem, se maquia toda. Aí eu falo que é a pintura de guerra dela, que ela faz a pintura de guerra, aí ele sai para lá e fala assim,
vamos fazer a greve, pode se preparar. Pode se preparar que vai ter greve, nós vamos para o pau, não vamos fazer acordo. Então, era aquela coisa assim, a mulher tem o momento da fragilidade, mas que encontra força. Né? Nesse momento, a maioria da equipe, né, era favorável a que a gente cedesse. Né? E eu percebi naquele momento que se a gente cedesse, eu ia perder absolutamente o controle, né? Porque o que os agentes não queriam é que a PM entrasse, porque se a PM entrasse, ocupasse os postos, eles perdem a força, né? Porque quando eles mantêm as chamadas operações tartaruga, aí eles impedem as visitas, eles impedem que os presos sejam movimentados para fórum, para hospital, etc. Então, eles provocam um aumento de tensão enorme, né, nesse momento de greve dentro dos muros. E eu não queria passar por isso. Então, eu falei assim, bom, já que vocês querem fazer greve, vocês vão fazer greve para valer. E a gente vai trazer a PM, então. Mas foi uma decisão muito difícil, né? Que foi muito tensa, mas... Aconteceu a greve? Aconteceu a greve, a PM entrou e foi um momento muito tenso, mas eu acho que foi um momento que eu mostrei que não é porque eu era mulher, né, que eles iam me convencer com tanta facilidade. E né? Ninguém notou que você chorou, né? Ninguém Só notou agora porque eu chorei. sabendo. Pois é. Tratei de caprichar na maquiagem para ninguém perceber. Julita, teve algum momento, você conta isso no livro, você comandava agentes e presos como mulher, você sofreu algum tipo de preconceito ou uma falta de respeito? Como é? Eles se sentiam como sendo comandados por uma mulher? Eu acho que principalmente em relação aos agentes, né? Em relação aos funcionários de maneira geral, porque aquilo era uma novidade, né? O sistema penitenciário historicamente tinha sido dirigido por homens e homens da área do direito, promotores, defensores públicos, né? Eu sou socióloga, em primeiro lugar não tinha formação em direito, depois era mulher, né? Então é claro que eu acho que principalmente no início, né, houve em vários momentos, né, eu fui testada de várias maneiras, né, pelas áreas técnicas, pela área de segurança, em momentos de conflito, né, mas eu acho que em pouco tempo eles perceberam que, porque eu acho que tem uma coisa que eu acho que isso acontece em toda a área, né, deputada? Quer dizer, quando o funcionário percebe que aquela pessoa entende do assunto, ela passa a ser respeitada, não importa se é homem ou se é mulher. Né? Julita, conta a história que você ficou sozinha lá com os presos. Houve momentos, quer dizer, justamente nesse início, como eles meio que contestavam ali, porque eu também era identificada como uma pessoa que no primeiro governo Brizola tinha tido uma postura, né, muito intransigente em relação ao respeito aos direitos e sempre com essa ideia, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa importante da gente sempre colocar, né, quer dizer, respeitar os direitos de presos, né, não é querer cadeia mamão com açúcar. Eu acho que isso eu dizia para eles, eu falei assim, vocês precisam saber diferir, né? O que é respeitar direitos e trabalhar de acordo com a legislação e querer um cadeia mamão com açúcar em que você tem uma bagunça danada em que os presos vão fazer o que quer. Não é isso, né? Então, mas foi difícil. Então, houve um momento realmente muito tenso em que havia presos em greve numa unidade de Bangu, uma unidade grande com mais de 1000 presos, e eu fui tentar, né, discutir com os presos as reivindicações deles e de repente eu me vi num ginásio com 400 presos e absolutamente sozinha porque os agentes saíram, né? Tipo assim, ela quer conversar com os presos, então ela que fica aí sozinha, né? Então foi um momento de muita tensão, mas que a gente conseguiu superar e eu acho que essa que é a questão. Eu acho que a questão é você realmente, né, conhecer o seu ofício e fazer aquilo bem feito. E eu acho que quando você faz bem feito e você demonstra conhecer o que você está fazendo, você acaba respeitada, né? Bom, tem muita história ainda, mas as pessoas vão ter que adquirir o livro. Para adquirir o livro, ele está sendo vendido em todo o Brasil ou só aqui no Rio de Janeiro por enquanto? Não, ele está sendo vendido no Brasil todo, é uma edição da editora Record. Aí a Anabela podia mostrar a capa do livro de novo. A gente
né? Agradecer a deputada Inês Pandeló pela oportunidade de vir aqui e falar um pouco sobre o nosso livro e que, enfim, é uma oportunidade das pessoas conhecerem o sistema penitenciário através de histórias, algumas dramáticas, mas outras divertidas, interessantes, né? Eu quero parabenizar vocês e agradecer por vocês terem vindo aqui falar com a gente. Espero que você de casa também tenha gostado. Se você quiser rever este programa, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.